A Ilha Diana é um bairro localizado em Santos, no litoral de São Paulo. É uma comunidade caiçara de pescadores. Para ter acesso à comunidade, é somente de barco. É um lugar tranquilo, familiar e cercado pela natureza. Bem-vindos à Ilha Diana, uma comunidade caiçara, e nesse vídeo passeio você vai conhecer um pouco mais sobre a nossa história de luta e resistência. Agora a gente está aqui com a Patrícia, ela é moradora e monitora local e ela vai explicar pra gente um pouco como é que funciona o turismo de base comunitária. Então, pessoal, aqui na Ilha Diana nós temos o projeto do TBC, né, que atende turismo comunitário. Esse projeto ele é feito a gente recebendo o pessoal em Santos. Chegando aqui na Ilha Diana, o grupo é recebido com um café da manhã, que é preparado pela própria comunidade, que a gente tem um rodízio aqui pelo projeto. Depois desse café da manhã, é feito um passeio pela Ilha Diana, os guias contam a história da ilha e depois tem um passeio de barco, que é pelo manguezal, apresentando qual tipo de espécie de peixe que tem, o que significa o manguezal, como os pescadores vivem. Depois tem um almoço, é servido a comida típica local, que é o lambe-lambe, que é o marisco com arroz, e o filé de peixe com camarão, com molho de camarão. E depois do almoço, como é que funciona? Então, aí a gente deixa o pessoal do grupo à vontade para conversar com alguns dos moradores, se alguém tiver alguma curiosidade. O turista, ele vindo para cá, o que ele aprende, o que ele leva daqui? Ele vai levar muita experiência, né? Porque tem bastante pessoas que vêm aqui na Ilha Diana e não sabem como que é a vida caiçara. E aí ele aprende como morar perto da natureza, valoriza mais, aprende a vida do pescador, que o peixe não vem do nada, é um trabalho muito difícil a se pescar para chegar na mesa de todos. A história da comunidade da Ilha Diana, ela começou na década de 40. Nós residíamos onde foi construída a base aérea de Santos. Só que, conforme a gente foi remanejado para outro lugar, alguns moradores que residiam lá conheciam essa região, começaram a vir para cá. No começo foram quatro famílias. Hoje a gente está em aproximadamente 250 pessoas. Porém, a gente sempre mantém as nossas tradições caiçaras. O nome Ilha Diana, ele se originalizou devido ao rio, que ele é cercado, e o nome desse rio é Rio Diana. A gente tem a capelinha aqui do Bom Jesus da Ilha Diana. Essa capelinha ela tem uma representatividade muito grande pra gente, porque a comunidade ela é muito, muito religiosa e ela é bem devota ao Bom Jesus da Ilha Diana. Então, todo mês de agosto é comemorado o dia dele, com uma missa, uma procissão, e tem a festa que é aberta ao público, também que a gente mostra a nossa culinária caiçara com porções de peixe, frutos do mar no geral. E é uma festa bem legal que fica como uma fonte de renda também para muitos dos moradores. Para mim, morar aqui na comunidade da Ilha Diana tem um significado muito importante para mim. Os meus avós, meus pais são nascidos e criados aqui. Meus irmãos são nascidos e criados aqui. Muitos dos jovens falam que não tem essa vontade de sair daqui, tem vontade de permanecer até ficar velhinho igual os antigos. Agora a gente vai encontrar o Nenê. Ele é morador e pescador da comunidade e ele vai explicar pra gente um pouquinho de como que ele faz para entralhar a tarrafa. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância da pesca para ele. Na comunidade é muito bom a gente pescar, é uma renda, né? Uma renda pra gente que essa renda cai muito bem. Você aprendeu a entralhar a rede com quem?
sempre olhando meu tio fazer, né? Curiosidade. E vai indo, todo dia vendo eles fazerem, costumei ir aprendendo. Isso logo quando começou a pescar ou depois? Tem que costurar para aprender a pescar, né? Tem que aprender a costurar primeiro. E como que é o processo de entralhar a rede, de costurar a rede? É fácil. Para a gente se torna fácil porque a gente aprendemos. Para vocês que estão olhando, se torna difícil, mas é fácil. Tem uma agulha, uma tesoura, né? Que a gente tem que usar para cortar e agulha para remendar com fio. Essa tarrafa é para que tipo de peixe? Tem outros tipos de tarrafa? Essa tarrafa aí é para pegar parati, carapeva, mas tem tarrafa mais específica para a gente pegar robalo. Tem tarrafa para pegar camarão. Tem um bocado de tarrafa, depende da espécie. Agora a gente vai encontrar o Milton. Ele é morador e pescador da comunidade e aí ele vai contar pra gente um pouco mais sobre a pesca local. Desde quando você começou a pescar? Com 8 anos de idade. O que levou a ir pescar com essa idade? Para ajudar minha família. Aí fui pegando o gosto, né? Eu e meu irmão saía para os mares todo dia para comprar o pão de cada dia, que era difícil. Mas graças a Deus conseguimos tudo que nós temos hoje. Com a pesca, com a coragem. E como que é o dia a dia aqui do pescador? É cansativo, mas vale a pena. Vale a pena porque a gente faz 5 horas da manhã, chega aqui 9, 10 horas, 11 horas, depende. É só na parte da manhã ou à noite também? É à noite. Geralmente é a parte da manhã pro camarão e à noite para peixe. Qual é os peixes que você costuma pescar por aqui? Mais parati, robalo, prainha, carapeva, bagre. E quais os instrumentos de pesca que você usa para pegar qual tipo de peixe? Geralmente nós temos a rede, a tarrafa, os caniços, linhada, malhão. Dependendo do tipo de peixe que a gente vai pegar. Tem um tipo que é o malhão, é para robalo, a tarrafa já é para parati, a rede é para parati e carapeva, a tarrafa fininha é para camarão, depende da pescaria. Qual que é a importância da Ilhadiana? Não tenho o que falar, aqui é uma maravilha de Deus. Você gosta de morar aqui? Nós estamos no paraíso. Trocaria a ilha por algum lugar? Por prédio. Agora a gente vai encontrar a Tati. Ela é moradora e cozinheira da comunidade. Ela vai preparar pra gente um lambe-lambe e também falar um pouco sobre a culinária caiçara. Ela é moradora da comunidade, ela faz almoço também para os visitantes. E a gente queria saber um pouquinho da história dela, de com quem ela aprendeu a cozinhar e como ela pegou esse gosto pela cozinha. Desde de pequena já gostava muito de ficar ajudando minha avó na cozinha, vendo ela como cozinhava e tal. E aí eu peguei gosto pela cozinha, né? E como que é esse preparo do lambe-lambe? Então, o marisco ele tem que ser aberto primeiro para poder tirar toda a impureza, né? Toda a sujeirinha dele que fica dentro. Frita o tempero junto com o marisco depois dele ter feito o processo de lavagem, de higienização. Aí põe massa de tomate, salsinha, cheiro verde. E cozinhar com amor mesmo, porque isso também ajuda e dá um gostinho a mais. E os turistas, quando vêm pra cá, eles já conhecem esses pratos típicos? Quais são as reações deles? Então, eles ficam bastante impressionados com o lambe-lambe, porque não é um prato que tem em qualquer restaurante, né? E muita gente não conhece. E perguntam como é que ia ser feito, como que é pego o marisco, né? Que é no mangue. O lambe-lambe ele também tem um jeitinho diferente de comer. Sim, o nome lambe-lambe, porque o ideal é comer com a casca, né? Por isso que é lambe-lambe. Pega a casca do marisco ao invés da colher. Em vez da colher. Agora a gente vai encontrar a Zazá. Ela é moradora e artesã da comunidade
e ela vai contar pra gente um pouquinho de como que ela começou no artesanato. A Zazá, ela faz artesanato para divulgar o trabalho dela e a gente queria saber um pouquinho de como que surgiu essa paixão. Então, eu comecei a fazer artesanato há muito tempo lá atrás. Comecei a fazer brinco de casca de marisco e sino de vento com a casca de marisco também. E o que significa para você o artesanato? O artesanato, para mim, ele significa muita coisa, né? Você pegar uma casca de marisco que vem do mangue, você lavar, você pintar, você transformar num brinco. Eu acho maravilhoso, né? Então eu me sinto gratificante de poder realizar no marisco um brinco. E esse foi o nosso vídeo passeio, onde você pôde conhecer uma das últimas comunidades caiçara do litoral paulista que continua resistindo à expansão portuária e lutando pelo meio ambiente.